Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Estamos dando continuidade à nossa série Correlações do Bitcoin 11 e agora nós vamos tratar de um assunto. Bitcoin não é ouro, ele é diferente, ok? Então, os objetivos desse vídeo são avaliar as propriedades do ouro e as semelhanças com o Bitcoin. Vamos ver se realmente ouro e Bitcoin são as mesmas coisas? Será que Bitcoin é o ouro digital? Vamos fazer uma avaliação nesse vídeo, então. Bem, primeiro vamos ver algumas características do ouro. As características do Bitcoin nós já estamos vendo em praticamente todos os vídeos que nós gravamos até agora de correlações do Bitcoin, né? Então, vamos lá. Uma primeira característica é o tempo. O ouro ele já vem sendo utilizado pela humanidade desde antes de 2600 a.C. Então, bastante tempo, né? O ouro ele é produzido pela colisão de duas estrelas de nêutrons. Então, assim, a fabricação do ouro é um processo muito complexo e caro. E iria exigir ou fissão ou fusão nuclear. E então, para produzir uma quantidade de ouro, seria bem mais caro do que a quantidade custaria. Então, por exemplo, você ia gastar milhões de dólares para produzir 1 grama de ouro, enquanto 1 grama de ouro não vale milhões de dólares. Por isso, produzir ouro é praticamente inviável. Ok? Terceira característica. O ouro ele é utilizado de forma generalizada em joalherias, indústria, em eletrônica, né? E também como reserva de valor, né? Muitas pessoas usam o ouro para se proteger, inclusive da inflação, como nós estamos vivendo agora no momento. No entanto, o ouro ele possui propriedades muito importantes do ponto de vista físico-químico. Ele é tão facilmente manuseável que apenas 1 grama de ouro é possível obter um fio de 3 quilômetros de extensão e 0,05 milímetros de diâmetro, ou uma lâmina quadrada de 70 centímetros de largura e espessura de 0,1 micrômetro. Tá certo que nós podemos fazer fios de ouros para situações bem específicas, mas na prática geralmente o pessoal prefere fazer fios de cobre. E geralmente esses materiais feitos com ouro para dar liga e não ser tão quebradiço, eles são misturados com prata e tudo mais. E devido à sua boa condutividade elétrica, resistência à corrosão e boa combinação de propriedades físico-químicas, apresenta diversas aplicações industriais. Uma aplicação do ouro durante muito tempo foi fazer moedas, né? Porque ele é resistente à corrosão, então você vai ter moedas que duram durante muito tempo. Devido à sua condutividade elétrica, ele pode entrar, por exemplo, na fabricação de microchips, na fabricação de celulares. Então, assim, a utilização prática e física do ouro é gigantesca. Ele também é utilizado, às vezes, como alguns medicamentos que estão relacionados a tratamento de artrose, ok? Mas, como eles não são bem absorvidos pelo organismo, podem provocar danos hepáticos e renais. Então, até na fabricação de alguns medicamentos, é possível utilizar ouro. E um detalhe interessante também em relação à idade do ouro é que ele é um metal tão antigo que na sua utilização tem até um dia reservado para ele, que é o Dia Internacional do Ouro, que é comemorado dia 7 de setembro. E esse é o número atômico na tabela periódica do ouro, que é o 79, né? Então 79 prótons e 79 elétrons. É claro que ele tem isótopos e tudo mais. Mas observem que o ouro ele possui várias características físico-químicas que
fazem com que ele seja utilizado no mundo real, tanto como em moeda, como reserva de valor. Por exemplo, o Bitcoin não tem essa funcionalidade quanto a processos industriais e tudo mais. Mas o Bitcoin ele é uma reserva de valor, né? Eu acho que a gente não pode negar isso, e ele anda se provando como uma força contra a inflação. Ele não pode ser confiscado. Então, todas essas características do Bitcoin, elas são diferentes do ouro, porque o ouro pode ser confiscado e já foi confiscado em outras ocasiões nos Estados Unidos, quando eles foram adotar o padrão ouro lá, né? E que foi finalizado ali com o Bretton Woods, fim do Tratado de Bretton Woods. Então vamos seguir com outras características do ouro. Bem, um detalhe do Bitcoin que torna ele tão valioso é o fato de ele ser matematicamente finito, ou seja, eu só vou poder ter, se eu não me engano, são 23 milhões de Bitcoin. Não é possível ter mais. Ele é dividido em satoshis, em frações, mas não é possível obter mais Bitcoins. No caso do ouro, será que ele é mesmo finito? E essa finitude ela é matematicamente calculada igual ao Bitcoin? Bem, para tentar responder essa pergunta, vamos dar uma olhada em uma notícia da CNN, que eu vou pegar ela aqui pelo Terra, e vamos ver. A notícia é a seguinte: quanto ouro ainda há para ser extraído no mundo? E quem tem as maiores reservas minerais? Bem, essa daqui é uma notícia de setembro do ano passado, ela é antiga, mas ela pode nos ajudar a responder quanto de ouro tem no mundo ainda, porque para ser extraído pelas minas, porque no caso do Bitcoin, nós sabemos que são 23 milhões e não pode ser mais fabricado, não pode ser fabricado mais. Isso é o limite, é o fim, nós conhecemos esse final. Então vamos ver em relação ao ouro. Quanto ouro resta? Bem, as mineradoras estimam o volume de ouro que permanece no solo de duas maneiras: reservas minerais, que são ouro economicamente viável de extrair ao preço listado, e recursos minerais, que são ouro que se tornará economicamente viável após pesquisas adicionais ou a um preço mais alto. Ok? A questão é que, se for caro demais para extrair ou for difícil demais para obter o ouro, não compensa ter o ouro. Ok? Então ele tem que ser economicamente viável. O volume das reservas minerais de ouro pode ser calculado com mais precisão do que os recursos, embora ainda não seja uma tarefa fácil. O estoque subterrâneo de reservas de ouro no mundo é estimado atualmente em 50 mil toneladas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Então, o que nós temos de ouro ainda nos subterrâneos é de 50 mil toneladas, né? Que é a estimativa atual. Para colocar isso em perspectiva, cerca de 190 mil toneladas de ouro já foram mineradas no total, embora as estimativas variem. E aqui o problema, que estes números estão em constante mudanças. Ou seja, isso daqui é calculado quando esse artigo foi publicado, mas à medida que o tempo vai passando e novas tecnologias vão surgindo, eles chegam a outros valores que podem ser extraídos. E aqui, o avanço de novas tecnologias pode possibilitar o aproveitamento de algumas reservas já descobertas, mas que hoje não são economicamente viáveis, ok? E aí, como eles vão resolver esse problema? As inovações mais recentes incluem o uso de Big Data e inteligência artificial, que pode otimizar processos e reduzir custos. A robótica já está sendo usada em alguns locais e deve se tornar cada vez uma tecnologia comum na exploração de minas. Então aqui você tem Big Data e inteligência artificial ajudando a extrair ouro das minas, o que vai tornar mais barato a extração de ouro e, consequentemente, mais ouro no mercado. Ok? Onde são as maiores minas de ouro? A maior
a maior fonte de ouro da história foi a bacia aqui na África do Sul, responsável por aproximadamente 30% de todo o ouro já extraído no mundo. Rapaz, é muito ouro. Outras fontes importantes de ouro incluem a extremamente profunda mina, aqui também na África do Sul, e outra mina na Austrália, África do Sul, Austrália, Indonésia e Estados Unidos. China também, né? A quantidade produzida é um bom indicador do tamanho das reservas minerais do país. Atualmente, a China é o país com maior produção de ouro do mundo e reúne 11% do total global, segundo dados de 2009 do World Gold Council e da Metal Focus. Em termos de empresa, a Nevada Gold Mines propriedade da canadense Barrick Gold, é o maior complexo de mineração de ouro do mundo, produzindo cerca de 3,5 milhões de onças do metal por ano. Embora novas minas de ouro ainda estejam sendo encontradas, especialistas apontam que as descobertas de grandes depósitos são cada vez mais raras. Como resultado, a maior parte da produção do ouro hoje vem de minas mais antigas que estão em atividades há décadas. Então, pessoal, parece que o ouro não está necessariamente acabando, mas ficando mais difícil de ser extraído, ok? E necessitando de cada vez mais tecnologia para ser extraído a um custo-benefício razoável. A mineração em grande escala consome muitos recursos, pois emprega muitas máquinas e sistemas caros para extrair vastas áreas na superfície e abaixo dela. Hoje, cerca de 60% das operações mundiais envolvem minas a céu aberto, enquanto o restante está no subsolo. A mineração está se tornando mais difícil no sentido de que muitas das grandes minas de baixo custo e as mais antigas, como as da África do Sul, estão à beira da exaustão. Outra questão, para finalizar, é o seguinte. Essa daqui, ó. Lugares inacreditáveis. Embora o ouro subterrâneo possa ser difícil de quantificar, não é a única fonte. Ok? Então, nós não temos só o subterrâneo como fonte. Olha onde tem ouro. Também há ouro na Lua. No entanto, aqui está impossibilitado pelo custo de trazer, de extrair, de trazer esse ouro de lá. Mas temos ouro lá também. Embora exista, nunca seria economicamente significativo extraí-lo. Uma quantidade infinitamente maior de dinheiro seria gasto extraindo esse ouro, né, do que vendendo metal. Algo semelhante ocorre em certos depósitos da Antártida, onde existem algumas reservas que podem nunca ser lucrativas devido às condições climáticas externas do continente. Aqui, ó, aqui tem uma oportunidade, né? Se desenvolverem tecnologia suficiente para extrair da Antártica esse ouro e ele ser economicamente viável, utilizando inteligência artificial e Big Data aliada à robótica, eles podem conseguir extrair esse ouro e é mais ouro na praça. Também há ouro espalhado no fundo dos oceanos e ele também é considerado financeiramente inviável para extrair. Então, não compensa atualmente extrair dos fundos dos oceanos, não compensa extrair dos depósitos na Antártica e não compensa trazer da Lua para cá. No entanto, um fator que esse metal tem de vantagem é que, ao contrário dos outros recursos não renováveis, como é o petróleo, o ouro pode ser reciclado. Essa é a nova fonte. Portanto, nunca ficaremos sem ouro. Olha só, e isso não acontece por Bitcoin. Nós podemos chegar a ficar sem Bitcoin se todo mundo comprar e ninguém ficar negociar. A quantidade é finita. Mesmo que não possamos mais extraí-lo ou que todas as reservas tenham sido esgotadas. E aqui, ó, a grande parte do ouro é utilizada em produtos eletrônicos, considerados descartáveis, como telefones celulares. A quantidade de ouro em um telefone comum vale alguns dólares, por exemplo. O plano para reciclar o ouro extraído do lixo eletrônico já está em curso. Ok, essa é uma reportagem da CNN
da BBC News Brasil, ok? Então todos os direitos são reservados a ela. E não li ela toda, indico vocês acompanharem essa reportagem. Então, com isso, nós respondemos a pergunta sobre se o ouro é escasso ou não. Se existe escassez ou não, e mostrando que isso é bem diferente do que acontece com o Bitcoin. Essa é a reportagem. Agora, pessoal, para finalizar, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer a correlação entre o ouro e Bitcoin para ver se são iguais. Aqui eu estou no R, ok? Vou pegar de 2020, de junho de 2020 até junho desse ano, e vou fazer uma análise comparativa entre o Bitcoin e o ouro utilizando o programa R, ok? Então, não vou ater aos detalhes aqui, mas vou fazer essa plotagem. Vou rodar o gráfico, construir o gráfico, não vou aplicar logaritmo. Aqui, temos esse padrão. Observa o ouro, correto? Em azul. E aqui, em vermelho, o SP500 e em amarelo, em verde, o Bitcoin. Só que aqui eu apliquei uma operação, deixa eu ver se eu apliquei a operação matemática no Bitcoin. Não apliquei. Aqui realmente é o Bitcoin sozinho. Observa que ele se parece mais com o SP500, ou seja, com um conjunto de ações de tecnologia, ok? O que tem muito mais lógica, do que necessariamente com o ouro. Observa que ele parece até, em algumas vezes, oposto ao comportamento do ouro. Vamos ver a correlação aqui. Quando nós observamos a correlação entre o Bitcoin e o SP500 é de 86% aproximadamente, enquanto entre o Bitcoin e o ouro, que é o last, ela é até negativa, menos 70%. Ou seja, parece que quando o ouro sobe, o Bitcoin desce. Quando o Bitcoin desce, o ouro sobe. É claro que não é exatamente assim, mas o comportamento está mais semelhante. Olha aqui. Ouro, Bitcoin. Ou seja, parece que estão opostos nos gráficos. Quando um sobe, o outro desce. Quando um desce, o outro sobe. Lembrando que esse comportamento é de junho de 2020 até junho de 2021, que foi esse período turbulento que nós estamos vivendo, com inflação e etc. Agora, para ficar mais interessante a nossa análise e mostrar que o Bitcoin parece mais um ativo de tecnologia mais relacionado ao SP500, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar o logaritmo, e vou fazer novamente a plotagem. Vou avaliar as correlações. Aqui, pronto. Apliquei o logaritmo, construí o gráfico. Observa como o Bitcoin se correlaciona com o SP500, com o logaritmo do Bitcoin se relaciona ao SP500. A correlação é imensa, é gigantesca. Aqui, a correlação entre o Bitcoin e o SP500, o log do Bitcoin e o SP500 é de 91%, quase 92%, imensa. Enquanto do log do Bitcoin com o ouro, ela continua sendo negativa, de menos 66%. Observa, eles são quase que diametralmente opostos. Ok, pessoal? Então, Bitcoin não é ouro. Ouro parece ter um comportamento diferente. É um ativo importante também, mas o Bitcoin se comporta muito mais como um ativo de tecnologia. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.